A síndrome do estresse tibial medial, também conhecida como a periostite ou canelite, é uma condição dolorosa que se manifesta ali na região medial da perna, especificamente na tíbia. Historicamente, a nomenclatura para a definição inclui termos como dores na canela, síndrome da tíbia medial, síndrome do estresse tibial e síndrome do sólio. No episódio de hoje, pessoal, vamos falar sobre esta bendita condição clínica chamada canelite. E para você que está conhecendo agora, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Túlio Esquinazzi, sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou quiropraxista. E se você está escutando a gente também no podcast do Fisioconsciência no Spotify, seja muito bem-vindo para mais um episódio. Vamos falar aqui sobre a canelite, essa síndrome do estresse tibial medial, que é caracterizada ali por uma dor induzida ao exercício e ao longo da borda posteromedial de 2/3 ali de estágio da tíbia. É uma dor que ela é pronunciada e aumentada ali durante a atividade física, de impacto, sendo ali aliviado por um período ali variável de repouso. Então, é muito comum a gente ver pacientes, praticantes de atividades físicas que quando estão ali fazendo algum tipo de corrida ou salto, ou jogando alguma coisa que leva ali a um tipo de impacto na região dos membros inferiores, eles sentem algum desconforto e aí, essa dor, ela pode ali ser aliviada de uma maneira, num período ali variável de tempo, tá? E a sua sintomatologia, ela pode incluir também tanto calor, queimação, cãibra, uma fraqueza muscular, uma parestesia, uma dormência, uma herniação e uma sensação também de aperto, tá? E a dor é quase sempre difusa ao redor da tíbia, para aqueles mais leigos, da canela, tá certo? E também nos tecidos ali moles adjacente àquela região, tá? E para a gente entender um pouco, a canelite é uma lesão que afeta predominantemente os indivíduos que participam de atividades com cargas repetitivas ali sobre os seus membros inferiores, tá certo? E aí é importante a gente sempre estar em atenção com a questão dos volumes de treino, tá? Então, é muito comum que pessoas apresentam esse tipo de sintoma, de lesão, muito na empolgação, né? Você começa a praticar uma atividade, principalmente aquelas pessoas que estão começando agora a correr. Eu sempre falo que não é que a corrida esteja na moda, até porque por muito tempo a corrida de rua ela é o esporte mais praticado no mundo, e seja por N motivos, seja porque é uma atividade de fácil acesso, é de você, pô, botou um tênis e vai correr, e você pode correr em qualquer lugar, enfim. Mas começa nessa empolgação, a pessoa muitas vezes não tem condicionamento nenhum físico, e aí ela quer já começar a correr distâncias na qual o corpo dela ainda não está preparado para isso e acaba sentindo aquelas dores, tá? Um grande problema é que é o seguinte, muitas vezes essas pessoas vão negligenciar um tratamento correto e isso vai acabar atrapalhando durante a sua prática esportiva. Então, o que é que acontece? É aquela pessoa que começa a praticar, sente dor, para, aí depois, poxa, tá doendo, vou dar um tempo, depois não trata, não procura um profissional, e aí depois volta, sente de novo, enfim, é uma bagunça. Então, para isso, mais que nunca, para você ter um tratamento correto para a canelite, primeira coisa que você tem que fazer é procurar um fisioterapeuta, tá certo? Se tiver em casos muito graves, você sentir uma dor muito intensa, que acabe fazendo com que você precise, não consiga nem andar direito e tal, aí vai ser necessário você procurar um médico. Mas em casos que essa dor começou ali de maneira pontual, poxa, comecei a correr e aí senti uma dor ali, mas depois quando eu dou um repouso, ela para e tal, pô, já dá um sinal de alerta da pessoa procurar ajuda, tá certo? A canelite, ela é uma das lesões mais comuns das pessoas que praticam corrida, tá certo? E aí a gente precisa ter uma visão geral desse paciente,
tá? Primeira coisa que a gente vai pensar nesse paciente é como ele anda, a carga de volume dele, como anda o condicionamento físico dele. Se ele anda muito baixo, a gente precisa diminuir o volume. Uma das coisas que acontece muito aqui no consultório é o seguinte: a pessoa diz que já está treinando já há um tempo, e aí ela começou agora a sentir essas canelites. Sei lá, ela já treina há 3, 4, 5 meses e agora está começando a sentir esse desconforto nessa região. Sendo que aí, quando você vai ver ali no recorte de tempo que ela começou agora a sentir essas dores, o que é que a gente observa? O paciente que está no nível de cansaço físico muito alto, não está dormindo bem ou está dormindo muito pouco, não está com alimentação adequada, não está com hidratação boa, toda vez que vai treinar corrida, ele já está no nível de exaustão muito grande. Então, tudo isso influencia, tá? Tudo isso acaba influenciando de uma forma que não é, que vai atrapalhar, que não é interessante para a prática esportiva. Então, é necessário você entender todo o contexto que encontra esse paciente e aí a gente começar a traçar um melhor tratamento e tratamentos que têm embasamento científico. Lembrando, não é com o educador físico, não é com o nutricionista, não é sei lá, com o dentista, não. É com o fisioterapeuta nesse início de processo, tá certo? Então vamos lá. Vamos separar aqui as melhores estratégias a nível temporal, tá? Vamos dividir aqui as estratégias de tratamento para canelite a nível temporal entre as fases agudas, subagudas e crônicas. E para você que não está entendendo mais ou menos como é que a gente divide esse tempo, seria a fase aguda até 3 meses, a subaguda ali pouco ali depois dos 3 meses e a crônica vai ter ali entre seus 4, 5 meses em diante, tá? Então aí varia muito da literatura, tá? A subaguda principalmente tem umas nuances aí entre essa relação. Mas, a grosso modo, seria a fase aguda até 3 meses, depois disso na fase mais crônica. Fechou? Então vamos lá, gente. Para você entender bem ali a fase aguda, a gente primeiro vai recomendar para ele repouso, tá? Repouso absoluto. Se ele é um praticante amador e não tem nenhuma prova que, poxa, doutor, já tem uma prova paga, eu preciso participar dela. Se é um praticante amador, ele consegue fazer esse repouso e isso consegue também ajudar muito na sua evolução, tá certo? Então, repouso, uma crioterapia que vai ser bastante importante para ele, colocar gelo naquela região e até em alguns casos, utilizar medicamentos ali analgésicos com anti-inflamatórios não esteroides, tá? Então vai ser muito importante esse ponto. Mas imagina também que há um cenário que é um atleta de alta performance, que tem uma prova muito próxima. O que é que a gente pode fazer? A gente vai fazer atividades que não produzam impacto nele, ou então que baixe gritante ali a sua carga física, mas se não for o caso, a gente conseguir fazer uma atividade que não produza impacto para que ele mantenha ali o condicionamento cardiorrespiratório vai ser muito importante. Então a gente consegue fazer ali trabalho na água, como natação, uma hidro vai ser extremamente importante. Tem atividades como elíptico, como bike, enfim. Atividades que não vão produzir impacto, que vão ajudar também ali a manter o seu condicionamento físico, tá certo? Doutor, como é que faz para saber se ele ficou bom? Cara, vai primeiro saber se os seus sintomas, sua sintomatologia, como está naquele momento. E aí ele já começa a gente fazer testes para ver como é que ele está e se ele sente dores naquela região, tá certo? Quando a gente passa ali desses 3 meses e ele continua ali apresentando esses episódios de canelite, a gente vai ter que se atentar a outros fatores, tá? Um deles vai ser com a condição do seu peso. O sobrepeso também tem ali fatores que contribuem para a canelite, tá certo? E isso vai acabar influenciando de certa forma. Então a gente precisa encaminhar esse paciente para um nutricionista,
nesse caso. E aí, em trabalho em conjunto, com a fisioterapia, a nutricionista com a sua parte nutricional e a fisioterapia fazendo trabalhos para que faça a reabilitação adequada. Isso aí vai ser extremamente importante, tá? Dentro também nessa fase que ele continua ali depois de 3 meses apresentando essas dores, um ponto muito bom que você, fisioterapeuta, tenha que estar atento é que durante a sua avaliação e no olhar mais biomecânico, ver o que ele pode ali estar oferecendo de fatores de risco, como um pouca mobilidade no tornozelo, pouca mobilidade no quadril, se ele realiza muita abdução do quadril, se ele faz pouca flexão do quadril. Então, são pontos ali que precisa e exigem ali um cuidado especial, tá? Ver se ele tem algum tipo de fraqueza a nível de quadril, de quadríceps, ter essa atenção ali mais biomecânica, mais funcional, para que inicie também um trabalho de fortalecimento e também de mobilidade para esse paciente, que vai ser extremamente importante, tá certo? E aí, por fim, também a gente vai ter a fase ali crônica, né? Então, aquele paciente que já apresenta ali mais de 3 meses esses sintomas e a gente precisa ter uma atenção mais cautelosa, porque nesse período de mais de 3 meses a gente espera que já tenha uma dor controlada, tá? E aí é bastante exercício de fortalecimento, bastante descarga de peso, bastante treinamento de retreinamento de corrida para que esse atleta e esse paciente esteja com atinja um nível de sucesso no tratamento muito bom e que não venha até ter novos episódios disso, tá? De canelite. Uma das coisas importantes também que a gente observa dentro dos estudos e revisões sistemáticas sobre o tratamento é a utilização da terapia de ondas de choque, que vai ser muito importante também, a utilização de bandagens rígidas para esse paciente, principalmente ali na utilização do arco plantar, tá certo? Que vai ser extremamente importante para esse paciente. Fortalecimento não só a nível de tornozelo, a nível da região ali da musculatura da tíbia e também da região da panturrilha, como também do foot core, que é ali na região do pé. Tá? Fazer o fortalecimento daquela região do pé vai ser muito importante para o paciente com canelite, tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês sobre canelite. Hoje a gente está vendo como está em alta esse tipo de pacientes que estão praticando corrida e estão aí vindo também apresentar em conjunto esses tipos de lesões. Então, muito atenção com esse tipo de paciente, porque muitas vezes esse paciente que está tão empolgado acaba se machucando e acaba deixando de ter uma atividade física por conta que não está recebendo um tratamento adequado. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Então, próximos vídeos também vamos estar tratando mais dessa forma mais simples, mais direta aqui com vocês sobre essas condições clínicas e poder ajudar com o melhor da ciência na prática clínica. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.